trabalho no tear, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva um bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela. Ora, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Estamos aqui uma vez mais para tratar do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Mais uma vez é um prazer estar aqui convosco e espero que mais uma noite possa ser útil para que nós possamos refletir sobre a mensagem do Cristo e, de certa forma, também para aplicarmos. Muito bem. Ontem antes de começar, vamos aqui dar uma voltinha aqui aos comentários, como é habitual. Ora, a Maria, o António Melro, a Dulce, a Dina, Fernanda Ferreira, Sónia Mota, Luís Guedelha, Fernanda Ferreira, Diolinda, Luís Almeida, Fernanda Ferreira, Marta Sabino, Irmelinda Serrano. Bem, é bom ver que o projeto está a ter aderência, que a mensagem está a chegar. A Mary, e neste momento temos 24 pessoas connosco e muitas mais hão de chegar, se Deus quiser. Fernanda, boa noite. Vamos então dar início ao nosso Evangelho de hoje. Portanto, estamos no episódio 3. Boa noite, Cândida. Episódio 3 da Casa com o Evangelho. Vamos, antes de mais, fazer a nossa prece de abertura. Hoje vamos ter uma prece especial, que na verdade não vai ser uma prece, mas vai ser o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Preparem-se, porque estamos muito bem acompanhados. Vamos lá então. Ora, aqui está. Ora, só um momento, aqui um pequeno probleminha técnico. Ora, só um momento.
É muita coisa para controlar. Muito bem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem do comando, espalham-se por toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas para o seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um toque de trombeta e os cores dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. É uma comunicação ímpar. Para quem conhece a doutrina espírita, é uma comunicação bastante conhecida e muito cara a todos aqueles que a conhecem. No fundo, é uma mensagem quase profética dos tempos que são chegados. Uns tempos onde não existirá doença, onde não existirá tanta inveja, tanto orgulho e tanto desentendimento entre as pessoas. Muito bem. Então, o objeto de estudo hoje, antes de falarmos aqui sobre o nosso tema, portanto, fazer um breve resumo daquilo que falámos ontem. Ontem falámos um pouco sobre os 5 livros da doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e a Gênese. Vimos que desses 5 livros portanto, aparecem 6 temas principais: Deus, imortalidade da alma, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação e a moral cristã. Falámos um pouco também de umas dicas sobre o estudo do Evangelho, portanto, o facto de fazermos uma ligação entre o texto que sai, confrontá-lo ou ligá-lo com o Novo Testamento e depois com as obras de Emmanuel, portanto, para termos uma abrangência maior. E falámos também da própria estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vimos que tinha 28 capítulos, que saem os versículos, temos os comentários de Allan Kardec e depois também os comentários ou as instruções dos Espíritos. Portanto, hoje vamos falar sobre a introdução deste livro. Muito bem, a introdução, ela tem 4 itens principais. O primeiro item é o objetivo desta obra. Portanto, vamos tratar qual é o grande objetivo desta obra, o porquê dela. No fundo, vamos falar também sobre a autoridade da doutrina espírita, como é que ela foi coletada, quais foram os critérios para que a doutrina aparecesse. Vamos falar também aqui sobre notícias históricas, portanto, Allan Kardec vai fazer aqui um breve resumo e colocar aqui um glossário para entendimento da interpretação dos textos. E depois também vamos relacionar aqui a influência de Sócrates e Platão, portanto, estes filósofos que foram precursores, neste caso de Jesus, da mensagem de Jesus, e depois, mais tarde, também precursores, de certa forma, da doutrina espírita. Muito bem, vamos então começar aqui com o primeiro tópico e vamos falar sobre o objetivo desta obra.
podemos dividir, começa assim o texto, podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Primeira, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Portanto, começamos logo aqui bem com esta divisão. Os Evangelhos têm estas 5 divisões. Se as 4 primeiras têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. Ou seja, não interessa muito para aquilo que é o conteúdo moral, onde é que Cristo andou para efeitos históricos. Talvez sim, talvez não, de certeza, não é? Portanto, é natural que a história estude antropologia e tudo mais, que estude essas questões. Agora, o que a doutrina espírita procura é o melhoramento do ser, é o melhoramento de nós mesmos. E, portanto, há aqui este ponto comum que é o ensino moral, em que todas as religiões se deviam unir. No fundo, estamos a falar de amor. Será que o espírita é diferente do católico? Será que o católico é assim tão diferente do evangélico? Será? É claro que não. Qualquer religião é boa, desde que conduza o homem a ser melhor, a ser mais pacífico, a ser mais preocupado com o próximo. Porque, no fundo, é isso que verdadeiramente interessa. Não interessa a nossa cor, a nossa orientação sexual, a nossa... Portanto, se nós somos todos iguais, somos feitos à imagem e semelhança de Deus e, portanto, estamos em estados diferentes. Então, o grande objetivo desta obra é centrar-se essencialmente naquilo que é esta questão moral. Então vamos avançar mais um pouco. Todo o mundo admira a moral evangélica. Todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. Muitos o fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos o conhecem a fundo e menos ainda os compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. Lá está. É que quando se lê os textos, há às vezes uma falta de compreensão dos mesmos. Então, os textos sagrados e a parte evangélica, ele é como se fosse por camadas. Há uma superficialidade, há uma zona intermédia e há uma profundidade. E os conhecimentos trazidos pela doutrina espírita permitem uma interpretação um pouco mais profunda que nos leva à identificação destas camadas mais profundas do conteúdo moral das Escrituras. Então, este livro vem também com esse objetivo de nos ajudar, para já, a simplificar aquilo que é a mensagem e, através dos conhecimentos doutrinários, aprofundar aquilo que é o conteúdo moral preferido por Jesus. A razão disso está, em grande parte, nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem que a maioria o leiam por descargo de consciência ou por obrigação, como leem as preces sem as compreender, o que vale dizer sem proveito. Os preceitos de moral espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam despercebidos. Torna-se impossível apreender o conjunto e fazê-los objeto de leitura e meditações separadas. Portanto, no fundo, há uma dificuldade em se perceber as Escrituras. Porquê? Porque elas muitas vezes falam de forma alegórica, falam de questões culturais daquele tempo e, portanto, nós se não temos portanto,
essa bagagem. Desculpem lá que o telefone tocou e distraiu-me um pouco. Portanto, se não temos essa bagagem de conhecer como é que era a cultura, portanto, temos bastante dificuldade depois em compreender determinados textos. Então, o essencial, no fundo, era pôr ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências à vista a aplicação de diferentes situações da vida. Lá está. Portanto, aqui procura-se, através deste livro, como já referi, trazer uma simplificação daquilo que são o entendimento dos textos evangélicos. Depois diz assim: muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis e muitas mesmo parecem absurdas, por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, pois já se convenceram os que estudam seriamente a doutrina e, como ainda melhor se conhecerá mais tarde, o Espiritismo encontra-se por toda a parte na Antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos os seus traços, nos escritos, nas crenças e nos monumentos, e é por isso que ele se abre novos horizontes para o futuro. Lança também uma viva luz sobre os mistérios do passado. Vou repetir aqui: por falta de uma chave que lhes dê o verdadeiro sentido. Ora, o conjunto dos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita são a chave para o entendimento, muitas vezes, dos sofrimentos da nossa vida. Porque nós, compreendendo a razão pela qual acontecem as coisas, o nosso coração fica, de certa forma, mais apaziguado. A verdade é que as dores não desaparecem, os desafios são constantes, mas percebendo o porquê de uma forma clara e de uma forma justa, faz toda a diferença para que nós possamos seguir com a vida para a frente. Porque às vezes somos assolados com surpresas, não estamos à espera de determinada situação, elas acontecem e nós vamos-nos abaixo. Por isso é que hoje em dia a depressão é uma patologia que está perfeitamente disseminada na nossa sociedade, muitas vezes por falta desta educação espiritual, por não termos uma ligação ao alto, por vivermos a vida apenas pensando que ela são 2 ou 3 dias. A doutrina espírita vem dizer claramente que a vida não são 2 dias nem 3. A nossa vida é uma eternidade. Então, passando aqui para o segundo tópico aqui da introdução, podemos perguntar, então, mas nós estamos a falar de espíritos, mas como é que esta doutrina foi coletada, ou como é que tudo isto apareceu? Há aqui uma questão que faz toda a diferença da forma como a doutrina foi coletada, ou seja, foi uma metodologia utilizada por Allan Kardec, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Basicamente, como é que Allan Kardec chegou a esta doutrina? Peço desculpa, vou beber um bocadinho de água. Em meados do século XIX, começou a haver nos Estados Unidos, numa casa em Hydesville, umas irmãs gêmeas que tinham mediunidade. Começaram a ouvir uns batuques no sótão. E naquela altura isso foi notícia porque o que estava a acontecer, estavam a acontecer atos mediúnicos naquela casa. E o facto é que esses eventos disseminaram-se pela sociedade americana, naquele caso, chegando mesmo até a Europa. Já quase para o final do século XIX, era comum na sociedade francesa, sobretudo na alta sociedade, fazerem-se jogos espirituais. No meu tempo, quando era mais rapaz,
teenager inconsciente, havia na secundária, não sei se alguém teve estas experiências, que eram os jogos do copo, que uma vez ainda participei num, mas tive que me vir embora, comecei cheio de medo daquilo e saltei fora. Mas eu ouvia histórias de copos que se partiam, que do nada iam contra as paredes e assim grandes filmes que eu pelava-me de medo disso. A verdade é que começou a haver muitas reuniões mediúnicas na alta sociedade francesa. E Allan Kardec, que era de seu nome, portanto o nome civil, digamos assim, era Hippolyte Léon Denisard Rivail, e ele começou a ser convidado para essas reuniões que eram feitas na alta sociedade. A verdade é que ele, muito reticente no início, insistiram tanto com ele, que ele acabou por ir. Ora, Allan Kardec era um académico, era um homem que, com um pensamento sobretudo muito racional, talvez, portanto, até mesmo quase ateu, e a verdade é que ele confrontou-se com uma situação que era a seguinte: as reuniões naquela altura, ele, numa primeira reunião que participou, estava numa mesa, imaginando com quatro pés, e o que é que acontecia? A mesa colocava-se só num pé e dava a resposta. Por exemplo, fazia-se uma pergunta do estilo, é meramente hipotética: amanhã vai chover? A mesa virava-se, uma pancada era sim, 2 pancadas era não. E assim começou o grande enigma para Allan Kardec, porque ele compreendia o fenómeno, via-o, pensava que pudesse haver alguma energia, algum magnetismo, porque ele também estava muito ligado ao magnetismo, que pudesse mover a mesa, mas a grande dúvida e o que lhe fez o clique foi: ok, que eu perceba que haja alguma energia que possa mover a mesa, é uma coisa. Agora, que essa mesa dê uma resposta inteligente a uma pergunta, aí já é outra. Então, a verdade é que, a partir daí, Allan Kardec começou, pura e simplesmente, a observar. E apercebeu-se do seguinte: que as perguntas cada vez acabavam por ser mais complexas e os mecanismos de obtenção das comunicações começaram a ser cada vez mais evoluídos. Numa primeira fase tinha apenas a ver com as mesas que se movimentaram. Depois começou a ser através de uma caneta, de uma prancheta, uma comunicação mais evoluída, até ele perceber que havia médiuns que podiam falar, que podiam escrever, e foi a partir daí que se começou a coletar um conjunto de mensagens e de perguntas que Allan Kardec fazia à espiritualidade. Ora, ele percebeu neste estudo que se fez o seguinte: começou a perceber que havia espíritos que mentiam, que havia espíritos que ele perguntava, mas eles davam as respostas consoante o seu entendimento. Havia uns que sabiam mais, havia uns que sabiam menos, e havia uns que davam comunicações muito elevadas, havia outros que davam comunicações muito superficiais, havia aqueles que promoviam a risota. Portanto, havia um conjunto de personalidades que para ele eram apenas isso, personalidades que se manifestavam e que traziam as suas comunicações consoante o quê? Consoante o estado em que se apresentavam. Ora, ele, com aquele espírito científico, o que é que fez? Bom,
eu estou perante uma evidência, estou a receber comunicações, mas eu preciso de ter aqui um mecanismo que me certifique que eu não estou a ser enganado. Porque da mesma forma que há pessoas deste lado que mentem, do outro lado ele percebeu que quem eram as comunicações do outro lado nada mais eram que os homens que tinham vivido deste. E então começou a ter como metodologia fazer o seguinte: ele fazia uma pergunta imaginando o que é Deus e retirava a mensagem de vários médiuns, ou seja, de vários pontos do país diferente. Ele começou-se a comunicar com vários médiuns do globo, de França, das Américas, da Ásia, portanto, fez uma recolha de mensagens de todo o mundo. E o que é que ele fez? Enviou a mesma pergunta para todas estas casas. Ou seja, os médiuns não tinham contacto uns com os outros, os da Ásia não tinham contacto com os da América, portanto, e assim sucessivamente. E para espanto dele, o que é que acontecia? As mensagens entravam em concordância. Ou seja, ele fazia a pergunta e a resposta era a mesma em quase todos os pontos do globo. Então, ele chamou a isto o controle universal do ensino dos espíritos. Então, toda a autoridade da doutrina espírita é fundamentada nesta metodologia de fazer as perguntas e obter a mesma resposta de várias fontes que não se conhecem e que não têm contacto umas com as outras. Então, daí veio o Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médios, veio o Evangelho segundo o Espiritismo e depois todos os outros livros da doutrina espírita. Muito bem. Ora, para nós compreendermos melhor aquilo que vai ser o Evangelho aí das lições que nós vamos estudar aqui, Allan Kardec, como pedagogo que era, percebeu que era necessário que nós percebamos, para percebermos as Escrituras, que saibamos como é a componente cultural, o que é um fariseu, o que é um saduceu, o que é um samaritano, e, portanto, qual é o contexto histórico, qual é o contexto cultural, e o conjunto destas nuances todas faz com que nós aprofundemos mais as Escrituras. Então ele coloca aqui, neste terceiro item, como notícias históricas, no fundo a explicar o que são os samaritanos, o que são os nazarenos, os que são os publicanos. Por exemplo, dou-vos um exemplo da parábola do bom samaritano. Os samaritanos, naquela altura, era uma comunidade muito mal vista. Porquê? Porque havia os doutores da lei, havia os sacerdotes, havia os levitas e uma sociedade fundamentada tanto no Velho Testamento e no culto exterior. É claro que eles eram os donos da verdade e os outros não sabiam de nada. Então, naquela parábola em que há um homem que vai até dirigir-se para Jerusalém, passa por ele um sacerdote, vê-o, ele tinha sido assaltado, vê-o e, portanto, ignora-o. Vem o levita, vê-o e ignora-o. E, entretanto, vem o samaritano, vê-o, cuida dele, ampara-o, dá-lhe alojamento e ainda lhe paga o alojamento. Então, isto para dizer o quê? Que todos aqueles que têm responsabilidades, não é por nós termos responsabilidades religiosas que praticamos o bem. Aquele que neste campo era era aquele que era mal visto, foi aquele que teve ao serviço de Deus. Portanto, nós, o julgamento e o preconceito não é só de há 2000 anos, ainda está muito bem presente na nossa sociedade. Por isso é que muitas vezes, é necessário que venha, por exemplo, uma pandemia, para que nós reflitamos sobre o que é verdadeiramente importante
em termos de valores para a nossa sociedade. Muito bem. Depois, o quarto item é aqui Sócrates, Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Portanto, a doutrina espírita, digamos que é o Consolador prometido. Jesus havia dito que iria enviar o Consolador que estaria connosco o resto dos tempos. Então, mas a doutrina espírita não aparece assim do nada, não aparece só ao acaso. Aliás, todas as grandes revelações divinas não aparecem de um dia para o outro. São ideias que começam a ser maturadas, que começam a ser pensadas. Numa primeira fase começam a ser repelidas, começam a ser criticadas, começam a ser até que haja um conjunto de pessoas que já têm o mesmo pensar e aquilo assume-se como uma verdade. É assim que as mudanças do pensamento, que as mudanças do conhecimento se fazem. Então, ideias como a unicidade de Deus, como a imortalidade da alma, como a própria reencarnação, já eram ideias que foram trazidas por Cristo, não é? Mas se foram ideias que já foram previamente refletidas por Sócrates e por Platão, estes grandes filósofos e grandes pensadores da escola grega, não é? Portanto, isto não é nenhuma novidade. Estes temas não foi a doutrina espírita que trouxe a reencarnação, é uma evidência já de há milénios, muitos anos. A imortalidade da alma não é um assunto que veio ou que cresceu com a doutrina espírita. A mediunidade é de todos os tempos, sempre houve mediunidade desde que há homens. Portanto, não traz nenhuma novidade. A grande diferença que a doutrina espírita traz é uma coordenação do conhecimento de uma forma pedagogicamente trabalhada, que nos permite estruturarmos também o nosso pensamento e aplicarmos esses conhecimentos para quê? Para o aperfeiçoamento do entendimento da mensagem de Jesus, de forma a que isso ou seja, na primeira fase temos a compreensão teórica, depois temos a interiorização da mensagem teórica na nossa vida, porque muitas vezes nós compreendemos, percebemos, mas não conseguimos aplicar. O difícil disto é nós aplicarmos na vida prática. Certo é que todos nós somos muito bons até levarmos um aperto, não é? Nós podemos ler muito, saber muito, mas se nos tocam em determinados pontos, a verdade é que mostramos logo os dentes, não é? Eu pelo menos estou assim, não sei se vocês estão assim. Eu creio que não. É um pouco por aí. A verdade é que nós necessitamos de estar constantemente a ouvir e a ler e a refletir sobre isto, que é para andarmos sempre na porta estreita. Porque à medida que nós nos vamos afastando com o nosso temperamento e os nossos defeitos, é com muita facilidade que nos desviamos do caminho. Muito bem. Então, está assim terminados os temas que eu tinha para hoje. Falámos aqui da introdução, falámos aqui 4 temas bastante interessantes. Diz aqui a Cândida: ora, grande verdade, o difícil disto é aplicar na vida diária. Pois é. É quando as coisas ocorrem. Porque é assim, a doutrina espírita tem 2 grandes objetivos. O primeiro é consolar. Consolar quando? Olhem, quando parte um familiar, quando
nos aparece uma doença, quando aquilo que julgamos para a nossa vida não é correspondido com as nossas ambições. E depois, quando as coisas acontecem, o que é que nós fazemos? Não é? Metemos-nos no álcool, metemos-nos nas drogas, suicidamos-nos. Será que essa é a solução? Claro que não. Claro que não. Então, faz muita falta para todos nós termos a capacidade de, olha, como o Tó dizia, de engolir sapos, não é? De engolir sapos. De aceitar aquilo que vem da forma mais calma possível. Então, o outro grande objetivo da doutrina, para além do consolo, é ajudar no conhecimento. Portanto, as duas grandes asas, o conhecimento e o amor. Porque à medida que nós compreendemos estas grandes verdades, nós ficamos mais lúcidos para decidir melhor. Mas, por outro lado, se as coisas correrem mal, temos sempre um amparo do conhecimento. Não é uma fé, aquilo que chamamos de fé raciocinada. Ok? Fé raciocinada, que nos convoca a uma alteração de comportamentos. E então aí todos nós nos encontramos. Sejamos nós espíritas, cristãos, evangélicos, não interessa a nossa religião no fundo. O que interessa é a forma como nós nos comportamos uns com os outros. Isso sim faz toda a diferença. Aliás, a doutrina espírita é tão rica que diz perentoriamente que não é o único caminho para Deus. Vejam bem, a doutrina espírita diz que não é o único caminho para Deus. Nós podemos evoluir espiritualmente sendo ateus. Quantos médicos estão aqui, quantos médicos estão na linha da frente no combate à pandemia sendo ateus? E será que eles não estão a trabalhar em nome de Deus para todos nós? É claro que estão. Quantas enfermeiras? Não é? Quantas auxiliares? Às vezes no varrer do chão, no limpar dos doentes, no limpar das casas de banho, para que tudo tenha higiene. Não é? Pois é. A verdade é que todos nós, se fizermos a nossa parte bem feita, temos um mundo muito melhor. Então, não importa, é caso para dizer que somos ateus graças a Deus. Eu até aos 30 anos era orgulhosamente ateu. Mas porquê é que eu era ateu? Porque tinha uma mágoa. A separação dos meus pais colocou-me uma mágoa em mim que eu não conseguia compreender. Ok, se Deus existe, como é que me dá um sofrimento destes? Este foi a minha luta interna. Depois que eu percebi o porquê, fruto do conhecimento que adquiri na doutrina espírita, eu sarei essa ferida. E reparem, de um ateu, eu passei a falar de evangelho convosco, estou aqui hoje a falar disto. Portanto, nós temos que ter calma com aquelas pessoas que ainda estão num caminho, que dizem orgulhosamente que são ateus. Olhem, é como os negacionistas agora, os negacionistas da pandemia, não é? Enquanto morria uma ou duas pessoas, todos batiam no peito que era apenas uma gripezinha. E agora que morrem 300 e tal pessoas por dia, como é que as coisas ficam? Não é? Temos que ter muito cuidado com as coisas para que não levemos grandes lições de vida. Não sei se vocês viram a notícia daquela influencer brasileira que falava orgulhosamente de que ia para uma festa, não é? À custa de likes. Pois as tecnologias também têm este problema. Então a verdade é que apanhou Covid e passou para o outro lado.
do que é que lhe valeu isso? De facto, de nada, não é? Muito bem. Em termos dos nossos temas de hoje, por hoje está fechado. E agora vou trazer-vos uma novidade. Amanhã já vamos ter uma convidada, uma super convidada especial. Uma super convidada especial que nos vai falar. Ontem tínhamos falado do melhor formato ou da melhor metodologia para levarmos isto para a frente. Ora, eu quase sem querer, eu comecei a escrever isto por episódios. Falei uma primeira apresentação e hoje estamos na introdução. Perdão. E amanhã vamos começar a cada dia vamos fazendo um capítulo. Eu não vou dizer quem é que vai amanhã, deixo aqui um suspense para que amanhã possam vir, mas eu amanhã já vou ter ajuda. Como disse em outras sessões, eu quero que vocês participem. Portanto, nós vamos ter aqui 2 tipos de trabalho, digamos assim. Vamos ter um trabalho, por exemplo, de comentar, ou seja, quem quiser comentar comigo os capítulos que se vão seguir pode comentar. Portanto, quem quiser entrar aqui comigo na live, pessoas que eu vejo aí, que eu sei que sabem sobre a doutrina, que se possam juntar aqui a mim, portanto, vão enviar uma mensagem aqui através da página a manifestar esse interesse e depois logo nós agendaremos. Portanto, amanhã começamos com o capítulo 1, capítulo 2 no sábado, capítulo 3 no domingo e assim por diante. Outra coisa é que, para as pessoas que não se sentem confortáveis em comentar, eu também tenho aqui uma solução para elas, que é, eu tenho aqui um sistema de áudio que permite que eu coloque uma chamada telefónica aqui no live. Portanto, para quem... isto é assim, toda a gente sabe ler. Portanto, não há desculpas. Quem quiser ler um pequeno texto, ou uma pequena passagem, um poema, o que quer que seja, não há problema nenhum. Nós agendamos, vocês dão o número de telefone e quando for o tempo, eu posso ligar e fazemos uma chamada tipo, olhem como se faz na televisão, a opinião pública. Mas neste caso é para fazerem uma leitura. Quem se quiser juntar para fazer uma leitura e não comentar, também está tudo bem. E pode-se juntar a nós e faz do Evangelho connosco. Portanto, há trabalho para todos e assim haja boa vontade de quererem participar aqui na iniciativa. Portanto, ou por via telefónica, só áudio, ou por videoconferência, nós temos aqui as ferramentas necessárias para a gente levar este projeto à frente. Portanto, pronto, basicamente era isto que eu tinha para hoje. Vamos passar então à nossa irradiação. Vamos nessa? Digam aí nos comentários. Vamos para a irradiação. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa que possa dizer? Muito bem. Não havendo assim nada de especial, vamos fazer a nossa irradiação para os nomes que eu tenho coletado. Portanto, conto com a vossa ajuda para que
para que nós possamos contribuir para o melhoramento destes nossos irmãos, tá bom? Então, vou fazer as duas coisas. Eu já fui buscar uma música sem direitos, já posso estar mais à vontade com a música, portanto vamos fazer no fundo a irradiação e vamos fazer a prece de fecho, tá bom? Vamos lá então. Vamos ver. Só um momento. Isto é tanta coisa para controlar com uma pessoa. Ora, só um momento. Os diretos têm esta. Ontem soube que a música estava muito, muito alta. Bom, espero que a música hoje não esteja. Vejam lá, a música está muito alta. Digam-me aí nos comentários antes de começarmos. Está muito alta a música? Está boa a música? Bom, vamos então. Tá bom? Ótimo. Vamos lá então. Querido Pai, querido Mestre, cá estamos uma vez mais. Os nervos a pouco e pouco vão se dissolvendo e cada vez mais a alegria vai crescendo. Senhor, ampara todos os nomes que estão nos cartões. Tanto sofrimento, tantas dúvidas, tanta agonia. Permite, Senhor, que os benfeitores espirituais possam ir ao encontro destes corações aflitos, trazendo-lhes a tua paz, a tua serenidade e a tua calma. E se for essa a tua vontade, Senhor, retira-os desse sofrimento e dá-lhes as bênçãos divinas para que a saúde, a paz, o equilíbrio, a harmonia possa permanecer. Assim pedimos também, Senhor, por todos os nossos políticos, por todos os nossos profissionais de saúde, por todos os doentes e também por nós. Também somos doentes da alma. Não só para nós, para os nossos familiares, encarnados, desencarnados, mas também para aqueles que neste momento ainda se encontram afastados de nós. Para eles o perdão, para eles a misericórdia, para eles o entendimento, da mesma forma que pedimos para nós. E assim, todos em harmonia, a uma só voz, estamos eternamente gratos. Obrigado, Senhor, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. É um gosto estar aqui convosco. E pronto, isto a pouco e pouco vamos ajustando aqui a questão do som até ficar aqui tudo bem afinadinho. Amanhã temos a nossa convidada especial e amanhã iniciamos um outro trabalho. Um outro trabalho para não, porque senão depois começam-se a fartar de mim. Bom, tenham uma santa noite, obrigado a todos e até amanhã se Deus quiser. Fiquem bem. Mua.